Vamos dar nossa live aqui no Instagram. Eu mandei um pouquinho em cima da hora aqui perguntando se alguém queria algum assunto específico, mas foi em cima da hora, né? Então não deu tempo do pessoal ver e responder, mas eu vou fazer a live mesmo assim. E eu pensei em fazer sobre dores de cabeça e enxaqueca, tá? Então vou falar sobre a psicossomática das dores de cabeça e da enxaqueca. E alguns essenciais que podem aliviar essas dores e por que eles podem ajudar a controlar ou aliviar a dor de cabeça, né? Ou a enxaqueca, tá? Deixa eu chamar aqui a galera, vamos ver. Vou mandar aqui pro pessoal. Esse eu vou mandar para todo mundo, que todo mundo conhece alguém que tem dor de cabeça. Gente, compartilhem a live. Opa, não é pra cá. Compartilhem a live. Se tiverem também alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Pra frente, manda mensagem perguntando, que eu respondo, tá bom? Bom, vamos lá. Que é a dor de cabeça, né? A dor de cabeça ou a dor de cabeça por tensão, tá? Bom, o plano corporal da dor de cabeça, né? Quer dizer, onde ela se estabelece? É na cabeça, óbvio, que é o capital do corpo, né? Parte importante. Plano sintomático. A situação de pressão alta, ou seja, uma situação excessiva, né? A situação do polo superior masculino, ou seja, né? Quando você tem alguma coisa, o polo superior masculino pode ser um excesso de ação, um excesso de atitudes que você tem que tomar, um excesso de agressividade, né? Isso tudo é, vai alterar a sua energia, logo vai alterar a megahertz, a frequência vibracional do seu cérebro, e isso pode dar dor de cabeça, né? A sobrecarga da cabeça, o coração é relegado e a um segundo plano, ou seja, quando você está muito no mental e você esquece de agir também pelo sentimental, não tem esse equilíbrio, né? Fica muito o que você vai ter que fazer, traçando planos e etc. E o seu sentimental está anulado, né? A separação do polo inferior do corpo, ou seja, separação da cabeça com o polo inferior. Oi, Paty, tô falando aqui sobre enxaqueca e dor de cabeça, tá? Plano sintomático dessa questão, né? Bom, a separação do polo inferior com o polo. A separação do polo superior com o polo inferior do corpo. O que significa isso? Significa quando você está muito no mental e você esquece de tratar a sua parte física, então você fica muito na sobrecarga do seu cérebro, né? E esquece do resto do mundo, né? Esquece que você precisa também lidar com a sua parte emocional, tá? A falta de ligação, né, do religio, ou seja, religião vem da ligação com o céu, né? A palavra religião. Então, falta de ligação com as suas próprias raízes, né? Falta de ligação com o que é o seu eu verdadeiro. A proteção do ego, estar com a cabeça zunindo de ideias e pensamentos, né? Quando a gente está muito atarefado, quando a gente está pensando em mil coisas e não põe no plano de ação, você fica com aquilo só no mental e aquilo acaba acumulando e dando dor de cabeça. Força de vontade de imposição, a pretensão de poder, dar com a cabeça na parede, né? Mais uma vez, quando você está muito no plano mental. Autovalorização excessiva, pôr algo na cabeça. Olha que interessante isso, né? Deixar subir a cabeça. A dor como prevenção contra pensamentos errados. Minha cabeça vai explodir. Né? Só coloca entre aspas, né? Essas frases que a gente costuma dizer, né? Então, quando você está com essa sensação de que a sua cabeça vai explodir,
É quando você está fazendo a autovalorização excessiva, né, de uma questão, tá? Ah, ou quando você também está fazendo uma prevenção contra pensamentos errados. Tudo isso é quando você pensa demais, tá? Em excesso. E isso traz ansiedade quando a gente pensa em excesso. Parece que a cabeça vai estourar depois de bebedeira, né? Depois da ressaca. Competição acirrada, exigir-se demais, ambição, a pretensão de perfeição, a crítica à situação de ascensão, ou seja, quando você se cobra demais, né? Quando nada está perfeito, até quando você consegue atingir algum objetivo, você faz crítica sobre aquilo, tá? Situação de pressão baixa, ou seja, inferior, se sentir inferior. Pensamento difuso, não compreender, bloqueio, dor. Na medicina chinesa significa bloqueio. É sempre um bloqueio de alguma coisa, um bloqueio de energia, um bloqueio de, de excretar coisas que são tóxicas, tá? Ah, iludir-se quanto a alguma coisa traz a vertigem, né? Quando você se ilude, e isso dá dor de cabeça, tá? É, bom, o tratamento que isso é sugerido no livro aqui, né? Eu tô fazendo sobre, igual eu fiz segunda-feira passada, doença como símbolo, tá? Desse livro do... O autor dele é o Rudiger Dahlke, tá aqui o nome do autor, e ele fala sobre a doença como símbolo, né? Um, e ele diz que o tratamento, em vez de procurar a solução, encontrá-la. Ok, o que significa isso, na verdade, né? Que ao invés de você ficar procurando a solução, ou seja, você ficar só no mental, só no, será que eu deveria fazer isso? Eu deveria não me estressar. Eu deveria passear. Eu deveria cuidar de mim. Eu deveria tomar uma atitude sobre isso que está me incomodando. Eu deveria. Você tá só no, você continua no plano mental, né? Então você deixa de procurar a solução e você toma uma atitude, você acha a solução, você vai lá e faz, entendeu? É isso que vai te livrar da dor de cabeça. Tornar-se consciente do polo masculino, ou seja, tornar-se consciente do seu lado masculino, né, dentro de você, se ele está te dominando, se ele tá dominando, a gente sabe, né, yin yang, masculino, feminino, né, não significa homem ou mulher, significa masculino e feminino, significa que, sei lá, você tem hormônios, que são considerados hormônios, né, que o homem tem em maior quantidade, por ser um homem, né, biologicamente falando. Então, quando você está com excesso desses hormônios, como a testosterona, por exemplo, você tende a ficar uma pessoa mais agitada, uma pessoa em excesso, tá? Não estou falando em equilíbrio, não estou falando que é necessário para o corpo, estou falando em excesso. Você tende a ficar uma pessoa mais raivosa, uma pessoa mais que suprime um pouco mais o sentimento, ou seja, fica menos emotivo. Então, quando você suprime o sentimento, você deixa de se ouvir, você cria uma barreira. Então, tudo isso é o seu lado masculino. Então, quando você se torna consciente disso, você começa a tomar uma atitude para resolver esse problema, né? É assim que a gente deve agir, na verdade, né? Bom, e aí ele fala, tornar a perceber a pressão sobre a qual se está e sobre a qual se pensa. Ou seja, a diferença que existe uma diferença muito grande entre a pressão que você realmente tem da vida, o que as pessoas exercem sobre você, e a pressão que você acha que você tem. Muitas das vezes a pressão que você acha é muito maior do que o que estão te cobrando, na verdade, né? Real mesmo. Isso acontece com as pessoas que são muito preocupadas, as pessoas que são muito que não têm confiança em si, ou as pessoas que são muito exigentes, né? Ela exige tanto daquilo que ela tem que entregar, que ela está exigindo mais do que a própria pessoa que vai receber. Então, isso acaba causando uma ansiedade dentro daquela pessoa que é muito exigente, que não serve de nada, porque na verdade, para quem está exigindo, não precisava daquilo tudo, né? Não era uma exigência tão urgente. Às vezes a gente cria
esse sentimento de urgência. Hoje, tá entrando gente aí, eu tô falando sobre a psicossomática, dor de cabeça da enxaqueca, tá? E aí eu já tô falando sobre a parte de tratamento, né? Que é você perceber a pressão sobre a qual se está e sobre a qual se pensa. Né? Existe essa diferença. Sabe quando a gente é criança, que a gente faz alguma coisa de errado e a gente pensa, nossa, minha mãe vai me matar, o meu pai vai me matar, e muitas das vezes eles nem ligam para aquilo ali que você fez? É isso, é a diferença entre o que você está achando que é pressão, né? O que você cria no seu mental, aquela pressão, e a diferença entre a real pressão mesmo, né? Ah, Zelina, assiste depois, não tem problema não. Vai ficar aqui. Vou tentar, né? Porque vou colocar nas 24 horas, eu só não tô conseguindo botar no IGTV porque meu celular tá sem memória para baixar o vídeo. Mas vai ficar aqui até amanhã. Bom, diz também que a gente tem que aprender a descortinar o ego em seus limites e desejos. Tá? A gente tem que reconhecer. ahn, Desculpa, eu me perdi aqui na mensagem que eu recebi. Deixa eu tirar só esse áudiozinho aqui, que senão fica me chamando aqui. Ahn, Vamos lá, reconhecer o pensamento. Descontinuar o ego em seus limites e desejos, reconhecer o pensamento de dar sempre o máximo de si como sem saída. Isso é muito importante, gente. Eu tô lendo isso para mim. Aprender a se valorizar realmente em detrimento de uma supervalorização, no sentido de enaltecimento do ego. Ou seja, né? ah, ah, Quando o seu ego, o limite entre desculpa. Tá, não, voltando aqui, queria falar sobre o que está aqui no início. Reconhecer o pensamento de dar sempre o máximo de si como sem saída. Ou seja, né? Aquele pensamento que você tem de que você está dando o máximo e que não significa que seja ou não seja. Você pode estar realmente dando o máximo ou pode não estar dando e estar achando que dá. Mas quando você reconhece tem esse pensamento e você diz que você não tem saída, que só você, que se você não fizer, ou se você não fizer daquele jeito, ninguém mais faz. Se você não ficar até o final, você não vai ter entregue direito, alguma coisa boa, ou se ninguém faz o serviço igual você. Isso tudo são pensamentos do ego, né? Pensamentos de que você tá dando uma desculpa, na verdade, para sua ansiedade, para essa pressão que você cria mentalmente, de que eu tenho que fazer, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter essa pressão sobre mim, porque ninguém faz igual a mim. Ninguém faz o serviço melhor do que eu. Né? Então, isso é uma questão do seu ego. Não significa que você seja melhor naquilo que você faz, nem o pior, não é isso, mas também não significa que você deixar um pouco de fazer que, que você não está fazendo um trabalho bom, tá? Bom, você tem que aprender a valorizar realmente o que você é, o que você entrega, não mais e nem menos, né? Na medida correta. Você tem que aprender a valorizar, você tem que aprender a cobrar pelo seu serviço, mas de maneira que você fique tranquilo, que você fique, que aquilo seja um reconhecimento, né? Que as pessoas reconheçam o que você está fazendo, que seja um bom trabalho, mas que aquilo ali também não te tire a sua saúde, né? Que o trabalho que você entrega não te limite de outras coisas. Então, ei, quanto tempo? Então, que esse trabalho que você entrega não te limite, você não fique escravo dele, né? De você ter que entregar alguma coisa, você tem que fazer isso e aquilo, mas que também não seja desvalorizado. Então, é isso que a gente tem que achar esse limite para que a gente não tenha dor de cabeça, né? Para que a gente não tenha os problemas aí no futuro. Ana Paula, tô falando sobre dores de cabeça, psicossomática das dores de cabeça e enxaqueca. Muito interessante, né? Bom, evitar a unilateralidade mediante a inclusão do polo feminino.
que significa, né? A gente falou do polo masculino, quando ele está em excesso, né? E você tem que é, equilibrar isso. Então, o seu polo feminino não pode estar também nem em excesso e nem estar diminuído, porque o polo masculino está aí exacerbado, né? Então, você tem que incluir isso. A gente fala que o cérebro tem dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo, o lado racional e o lado emocional, e que esses dois lados eles têm uma frequência energética. Se essa frequência energética entre um e outro está um pouquinho diferente, já causa dor de cabeça. Então, se o seu yin e yang, se o seu masculino e feminino estão em desequilíbrio, isso também pode ocasionar dor de cabeça, porque o seu lado racional ou emocional vai estar em desequilíbrio, tá? Ah, Bom, abandono da estreiteza do eu quero, da ambição, do ser cabeçudo e da obstinação. Depois do que essas qualidades são descortinadas. Esse livro de vez em quando é difícil de entender, eu não sei se tá dando para vocês entenderem tudinho, porque ele vai botando ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e na verdade a gente se perde um pouco, né? Então ele fala abandono da estreiteza do eu quero, quer dizer, do ego, né? Já falei aqui antes do eu quero, mas eu falei antes do ego na questão de que é só eu sou bom, só eu posso fazer, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que resolver, etc. Né? Para a questão do eu quero, da ambição, de ser cabeçudo, quer dizer, você não muda. Às vezes a sua ambição, às vezes o que você quer não é o que está correto, né? E aí quando você vê que não está correto, você se frustra. Isso vai te dar dor de cabeça, né? Ah, refletir sobre as suas próprias raízes, o polo inferior, o polo dos pés. Né? Lembra que no início eu falei sobre essa desconexão do polo superior com o polo inferior? Tá? Descarregar a cabeça. Quando a gente coloca o pé no chão, a gente descarrega a nossa cabeça, a nossa parte mental, descarrega o corpo todo. Quando você coloca o pé no chão, o pé na grama, não precisa ser só o pé na grama, mas o pé no chão, sempre. Vai te ajudar a descarregar, tá? Então, você descarregar a cabeça, colocar o pé no chão, você fazer a ligação entre o polo superior e o inferior, que é o pé, tá? Para essa continuidade, essa linha que mantém o equilíbrio, vai evitar com que você tenha dor de cabeça. Muitas das vezes, em muitos casos, a gente passa, quem é do interior, aí quem gosta de verde, a gente sabe disso. Se está estressado, tendo enxaqueca, dor de cabeça todo dia, vai mexer no mato, vai mexer na grama, vai para a cachoeira, vai botar o pé no chão, tá? E isso é um remédio natural, né? Permitir que se desenvolvam fantasias e pensamentos lúdicos. Que é o pensamento lúdico? Né? Quando você faz alguma coisa que é lúdica, você pega alguma coisa e tira da realidade. Né? Você cria uma realidade que é que você quer. Não estou dizendo em ilusão, eu estou dizendo pensamento lúdico, que é um pensamento feliz. Quando a gente pensa no lúdico de criança, né? É uma coisa feliz, é uma coisa alegre, é uma coisa criativa. A criatividade, ela é extremamente necessária, tá? Então a gente tem que exercer a criatividade. Quando você é muito racional, quando você é muito cartesiano, você não exerce a criatividade. Quando você não exerce a criatividade, os seus chakras se desalinham, se desequilibram, tá? Então a gente precisa exercer a criatividade. Quando a gente exerce a criatividade, a gente acha soluções diferentes, a gente consegue funcionar melhor no trabalho, porque a gente consegue achar soluções melhores para os problemas que surgem durante o trabalho. Quando você é criativo, você acha meios e quando você acha uma solução para um problema que é criativo, aquilo te dá muito mais entusiasmo de resolver do que quando você resolve de uma forma muito cartesiana, né? Então, a gente ser criativo faz parte, isso é inerente ao ser humano, tá? É uma coisa que a gente tem que exercitar, a criatividade. E a criatividade, ela faz com que a gente bote coisas para fora, né? Não só a criatividade artística, mas a criatividade do dia a dia,
A gente fala que o brasileiro é muito criativo. Ele é muito criativo em muitos aspectos, inclusive na malandragem, mas é muito criativo. Né? O brasileiro é muito criativo na arte, é muito criativo na brincadeira, é muito criativo nas soluções, é muito criativo em projetos, né? E também é muito criativo também na malandragem. Isso faz parte de uma criatividade, né? Por isso que a gente tem esse conceito aí cultural, né? E aí diz para buscar soluções ativas, ou seja, sair do plano mental e ir para a ação. Remissão, harmonia entre as pretensões da cabeça, do coração e do estômago. Quando a gente tem dor de cabeça, a gente fica enjoado também, né? Quando a gente tem ansiedade, dói o estômago, a gente tem a úlcera, gastrite, né? Impor-se também nos palcos não intelectuais, ou seja, no palco normal da vida, não precisa ser um super intelectual. Tem muitas pessoas que não têm estudo, né, ou que não fizeram faculdade, mas que são tão criativas no seu dia a dia que conseguem ser muito boas no que fazem, né? Ou criam novos fazeres, né? Coisas novas a se fazer. Né? E essas pessoas, a gente tem alguns exemplos de pessoas aí boas ou mais, mas né, o Silvio Santos, por exemplo, que era camelô, que não sei se ele estudou posteriormente, mas não tinha dinheiro para estudar, foi um cara criativo. Era um cara criativo na parte financeira, na parte de solução, na parte de empreendedorismo, né? Então isso é uma criatividade e isso é o que faz a pessoa agir, achar resultados, ter bons resultados, né? Isso é você ser criativo no palco não intelectual, né? Bom, e aí a enxaqueca. Tá, a enxaqueca é a dor que incide em uma das metades da cabeça. Olha isso, lembra que eu falei da energia em hertz, que pode ser medida em megahertz de um lado e de outro da cabeça, né? Então a enxaqueca é mais específica ainda, ela é uma dor que incide em uma das metades da cabeça, tá? Plano corporal é a cabeça, que é a capital do corpo, né? Capital, quer dizer, é o lugar mais importante do corpo. Plano sintomático. Dor de cabeça em um dos lados. Um dos lados da realidade dói e grita dolorosamente por ajuda, tá? Ou seja, né, quando o lado racional está sobressaindo mais do que o lado emocional ou pode ser até vice-versa, depende do que é a sua do que é o seu eu, né? Do que é você de verdade. Se você é uma pessoa mais racional e o seu lado emocional está muito ativo, você vai entrar em conflito mental. Você não vai se entender como pessoa, né? Unilateralidade do pensamento e do sentir, devido à fixação em posições unilaterais. Estar aprisionado num círculo vicioso. O desespero mostra a discrepância entre cabeça e consciência, a partir de uma visão psicoanalítica. A reação à ofensa ao narcisismo da mulher, isto é, a ofensa a um sentimento de seu próprio valor feminino. Né? E aí a gente pode falar também sobre a parte sentimental, né? O valor do sentimento, tá? A imposição do primeiro impulso, né? O primeiro impulso vem do lado mais emocional do que do lado racional, tá? A reposição do primeiro impulso faz a cabeça estourar, mãos frias, como sinal de reserva ante a comunicação, frequentemente conduzem, em caso de aquecimento, a excessos de enxaqueca, ou seja, mãos frias como sinal de reserva ante a comunicação. Bom, não entendi muito bem essa parte. Bom, não entendi muito bem essa parte, mas a gente tem um aquecimento quando a gente tem enxaqueca, né? A gente fica sentindo a cabeça bem quente. E geralmente o que acontece é a pressão cair, então a mão realmente gela, a cabeça esquenta, tá?
Ah, mas o que ele quis dizer aqui eu não entendi. Deixa eu ver se tá. A imposição do primeiro impulso, entre parênteses, faz a cabeça estourar, tá? Mãos frias, como sinal de reserva ante a comunicação, frequentemente conduzem, em caso de aquecimento, a excesso de enxaqueca. Ah, tá. Ah, ah, exato. Não, entendi e captei o que que é, tá? O que que significa isso? Significa que quando você não se comunica, ou seja, você está muito trabalhando no mental, mas não se comunica, você vai aquecendo o motor da sua cabeça, óbvio, né? E a mão fria é o que ocasiona, porque a baixa pressão, né? Você fica muito. É como se o sangue subisse toda a cabeça. Você tá nervosa, tá com raiva, tá chateada com alguma coisa, o sangue sobe a cabeça, né? Ou seja, as mãos ficam frias e você não comunica aquilo, e aquilo fica na sua cabeça, superaquece o seu cérebro, que é o seu motor, daí você vai ter enxaqueca. Enxaqueca como recibo por tão prolongado fechamento e como descarga de uma tensão acumulada. Ah, a gente fala que algumas dores de cabeça, algumas enxaquecas são é, a causa delas é uma inflamação, né, nas artérias, então com essa inflamação a gente vai ter a dor de cabeça, né? Então ah, quando você fica muito fechada ou tem uma tensão muito acumulada, né, os seus vasos sanguíneos se fecham, né, ou você tem ali a liberação de muita toxina no sangue, vai ocasionar essa inflamação e essa dor de cabeça, né? Conflito entre o impulso e o pensar, ou seja, entre o sentimental e o racional, né? Você toma uma atitude através do impulso ou não? Peraí, vamos ponderar, vamos ver o que vai acontecer. O pensar, devendo substituir o agir, busca frequente de vivenciar a sexualidade na cabeça, o acesso de enxaqueca igualando-se em evolução ao orgasmo. O ace- Busca frequentemente de vivenciar a sexualidade na cabeça, o acesso da enxaqueca igualando assim a evolução ao orgasmo. Essa parte eu não entendi. Mas vamos lá. A cabeça torna-se a porção inferior do corpo. Orgasmos na cabeça. Olha que doido isso. Vou pesquisar melhor sobre isso. Ahn, as aparições de luz no campo de visão, segundo Oliver Sacks, só podem ser conhecidas como luz elevada e espiritual. Se a luz inferior da sexualidade estiver resolvida, olha que louco, tem um livro chamado Ver as Visões de Enxaqueca, de Hildegard von Bingen. Que louco isso. Nossa, fiquei curiosa agora de pesquisar sobre isso. Porque é ele que fala isso. Caramba. Não sei o que falar, porque realmente nunca ouvi falar sobre isso, mas achei interessante. Bom, tratamento. Reconciliar-se na cabeça com o sexual e então devolvê-lo ao seu lugar. Tá. Bom, o que eu posso dizer e acrescentar é que, como eu disse da parte criativa, a criatividade está extremamente ligada também ao chakra básico, né? Que é o chakra que rege os órgãos sexuais, o equilíbrio dos órgãos sexuais, tá? Então, quando você está com o chakra básico em desequilíbrio, bloqueado, você tem também um bloqueio de criatividade, um bloqueio de pensamento, um bloqueio de atitude, a pessoa chega até a ficar com um pouco de perda de memória, tá? Então, assim, muito louco isso, né? Mas bem interessante. Lembrando-se que reconciliar com seu lado sexual não significa sair fazendo sexo com todo mundo, não é isso, tá? É reconciliar-se com o seu,
reconciliar-se na cabeça com o sexual, né? Com você na parte sexual, tá? Ah, conhecer e aprender a amar suas próprias profundezas. Ó, vou falar mais uma coisa, né? Você com a parte sexual é você com o seu eu, você se amando, você se compreendendo, é isso que significa, tá, gente? Também, né? Conquistar o submundo sexual. Ah, juntar as funções de impulso e pensamento. Ou seja, né, a parte sexual, o submundo sexual aí vem do impulso. Olha que legal. Agora, pá, agora eu dei o clique. O que é isso? Né? Por que a parte sexual é o impulso? É o chakra básico, é o chakra do movimento, é o chakra que você levanta da cadeira e vai agir, né? Junto, lógico, com o chakra do, do, do umbilical e o plexo solar, tá? É o chakra que te põe em conexão com a Terra, tá? Então é essa a energia do submundo sexual, né? Energia que vem de baixo. Não significa que seja uma energia negativa, não é isso, mas você tem que estar em controle, você tem que estar em equilíbrio com essa energia também, né? Com a energia elevada e com a energia do submundo. Afinal de contas, nós estamos no meio, né? Ligar pensamento e ação. Tá? Sair do campo do pensamento e tomar uma atitude, né? Se você fica muito no campo do pensamento, você entra em depressão. Bom, empreender corajosamente. O primeiro passo nos novos domínios, né? Tomar decisão, ir fazer, tomar os primeiros passos, ver no que aquilo ali vai dar. Chegar à decisão, tirar a espada da bainha. Ou seja, impô-las, conduzir o que sua cabeça de volta ao seu lugar. Aprender a dizer não com sinceridade, em vez de usar a enxaqueca como desculpa. Tan, tararam. Remissão, juntar os hemisférios direito, sentir com o esquerdo, pensar do cérebro, está em harmonia com essas duas ações. Fazer do um só lado a sensação de ser apenas metade de uma pessoa. Fazer do um só lado, a sensação de ser apenas metade de uma pessoa, uma totalidade. Duas metades compõem uma esfera, algo redondo. Aceitar ambos os lados do ser humano, luz e sombra, e encontrar luz na escuridão. A reconciliação com a própria sexualidade e com o seu lugar no andar inferior do corpo, ou seja, nos pés, na sua raiz. Tá? Então, gente, nossa, falei muito aqui, já nem sei quanto tempo de live que tem aqui, mas vamos lá, achei super interessante o assunto, me prolonguei porque eu achei muito legal. E o que a gente usa de óleo essencial para isso tudo, depois disso tudo que eu falei, né? Que é a parte mais importante. Espero que vocês assistam até o final para vocês saberem sobre os óleos essenciais, tá? Óleos essenciais que vão ajudar, então, em todas essas questões, tá? Os óleos essenciais que têm força de ação, ou seja, que vão ajudar a gente a tomar atitudes e sair da parte mental. São os óleos essenciais cítricos, que dão energia, que dão alegria. Tá? Você pode, por exemplo, se você tem crise de enxaqueca recorrente, você pode fazer uma sinergia que mistura algum óleo essencial que vai te dar enraizamento, tá? Enraizamento faz a gente sair do campo mental, a gente volta para a realidade, né? Então, que vai te dar enraizamento, que vai te dar energia para você e vontade de fazer ação, botar em prática o que você planeja. Um óleo para autoaceitação, tá? E um óleo essencial para limpar a mente, limpar a sujeira que fica. Por mais que você bote todos os seus planos que tem na ação, no papel para agir, você vai estar cheio de sujeira na sua mente. Né? É igual um computador que você baixa um monte de coisa, depois quando você apaga, ainda fica um monte de lixo no computador. Você tem que de vez em quando fazer uma limpeza mais profunda. Tá? Então, o que eu sugeriria? Óleo de vetiver, sândalo, para o seu enraizamento.
Para sua autoconfiança, autoaceitação, você pode usar o patchouli. O cipreste também é bom para perdão, então para o auto perdão. Sândalo também vai ajudar bastante nessa parte. Ah, você vai usar aí os cítricos para te darem a energia de vontade de agir, né? Então, legal seria usar o toranja. O toranja é um óleo que eu sempre falo que ele é muito bom para limpeza mental. Então, se você usar o toranja, que é um cítrico, né? A gente chama de grapefruit também. Você vai ter essas duas ações, né? Então, é um óleo de enraizamento. Por exemplo, se você usar vetiver, cipreste, que é um óleo que é tirado do tronco da árvore, né? Da madeira do tronco da árvore, que vai te dar essa estruturação, essa autoconfiança, e usar um cítrico, você vai agir bem, você vai limpar o seu mental, você vai descarregar, vai enraizar, tá? Então, esses três vão trabalhar muito bem nessas questões. E vão fazer com que você tenha menos episódios de enxaqueca ou de dor de cabeça, tá? Agora, se você tiver num momento de dor de cabeça, no início da dor de cabeça, eu indicaria que você usasse algum óleo que refrescasse o seu cérebro. Então, por isso que a gente indica hortelã-pimenta, que vai ajudar também na parte de enjoo, de digestão, né, da circulação. Então, respirar melhor, quer dizer, equilibrar a ansiedade. Então, no início da dor de cabeça, ou da enxaqueca, principalmente, tem que ser mais no início, o hortelã-pimenta. E também, se você quiser utilizar aí junto algum para poder manter para que ela não volte, ou quando você sabe que é o início de uma enxaqueca e você quer realmente que ela não vá para frente, eu sugeriria você usar o hortelã-pimenta com o olíbano. Por quê? Porque o olíbano é um óleo que faz a oxigenação da glândula pituitária, tá? Isso eu sempre falo, eu acho uma coisa incrível. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai manter a energia do seu cérebro equilibrada, tá? Ele vai fazer com que a sua glândula pituitária trabalhe bem, ou seja, você vai liberar menos hormônios do estresse, você vai equilibrar melhor todas as suas glândulas, porque a glândula pituitária comanda todas as outras glândulas, né? Então você vai liberar menos toxina no seu organismo com aquele estresse, tá? Então ele vai desestressar, vai ajudar a equilibrar o seu cérebro, a energia, a frequência energética do olíbano é muito boa, tá? É muito alta. E fora que ele é um óleo de conexão com o mundo espiritual, com o mundo com a sua fé, não religioso, né, mas com a sua fé. Então, ele vai fazer essa conexão e com isso você se sente mais seguro, tá? Então, eu indicaria você utilizar os dois. E se você usar alguma coisa para que você não volte a ter episódio, esses três óleos que eu falei, você pode fazer uma sinergia, ver se o cheiro vai ficar bom, né, para você, e fazer uma sinergia, ou não usar cada um em momentos diferentes, tá? Então é isso, gente. Já prolonguei demais essa live aqui. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Beijos. Opa!